Glória a Deus. Contando sempre com a graça, a misericórdia de Jesus e com as vossas orações, nós passaremos a falar a palavra de Deus. Aqueles que, de alguma forma, não nos acompanharam por ocasião da leitura da palavra da Bíblia, nós lemos no Evangelho segundo escreveu Mateus, versículos 1 ao 6º versículo, um texto que fala-nos sobre a ressurreição de Jesus. Um texto muito propício dentro do contexto das celebrações que costumeiramente nesse período, já há algum tempo, se celebra e se comemora, embora nós, crentes salvos em Cristo Jesus, pentecostais, assembleianos, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus todo mês, por ocasião da ceia do Senhor. Nós não esperamos um ano para lembrarmos-nos ou fazer menção de que Jesus ressuscitou. Gostaria de, nessa noite, falar algumas coisas acerca da ressurreição de Jesus, lembrando a alguns daqueles aqui presentes e a outros que nos assistem, ou tornando-as conhecidas também de alguns aqui presentes e de outros que nos assistem. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar o fato de que a ressurreição de Jesus foi um evento anunciado segundo as Escrituras desde o Antigo Testamento. Ela foi profetizada. Essa profecia, ou essas profecias acerca da ressurreição de Jesus, elas foram ditas e elas foram registradas. Elas foram escritas muito tempo antes do próprio Jesus nascer, de a Maria ser anunciado o seu nascimento. Há um texto, dentre tantos outros, que no Antigo Testamento anuncia a ressurreição de Jesus, que se encontra no Salmo 16, mais especificamente versículo 8 ao versículo de número 11. O texto dos Salmos, ou do Salmo 116, diz assim: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto do Salmo 16, ele foi citado pelo apóstolo Pedro na primeira oportunidade que ele teve de proclamar a palavra de Deus após o derramamento do Espírito, conforme registrado e narrado por Lucas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mais especificamente a partir do versículo de número 25. Ao citar esse salmo, as palavras que Pedro utiliza em Atos 2, 25 a 28, são as seguintes: Porque dele, acerca de Jesus, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida,
com a tua face me encherás de júbilo. O próprio Pedro interpreta essa citação do Salmo dizendo: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então, em primeiro lugar, é importante destacar, salientar, lembrar que houve predição acerca da ressurreição de Jesus. Já no Antigo Testamento, vários textos nos apontam para o fato da ressurreição. Também nunca é demais lembrar o conceito de ressurreição. Ressurreição significa voltar à vida no mesmo corpo que morreu. O mesmo corpo que morreu. Ainda que esse corpo ele venha a sofrer algumas ações ou alterações para efeito, por exemplo, de vida futura e eterna, é o mesmo corpo. Ninguém ressuscita em um corpo diferente daquele que morreu. O conceito de ressurreição está diretamente associado a voltar à vida no mesmo corpo. No mesmo corpo. A Bíblia nos ensina, inclusive, que todos aqueles que já nasceram e morreram, e os que ainda morrerão, um dia, todos, em momentos distintos, ressuscitarão. Então não há um único ser que nasceu de mulher e morreu ou morrerá, que não passará pelo fenômeno sobrenatural da ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a condenação ou vergonha eterna. Mas todos ressuscitarão. O destino dos ressurretos é que serão destinos diferentes, mas todos. Se alguém pensa que um dia eu vou morrer e depois que morrer acabou tudo, está enganado. Você um dia, de alguma forma, voltará a viver no mesmo corpo que morrer. Mas a questão é o que vai acontecer depois disso. Você ressuscita, mas ressuscita em esse corpo modificado em termos substancial, onde com esse corpo, na eternidade, você estará para sempre com o Senhor ou para sempre apartado dele, distante dele. Para sempre salvo e com vida eterna, ou para sempre em vergonha e condenação eterna. Saia daqui nessa noite, os que já creem e acreditam nisso, os que sabem e os que não sabem, os que nos assistem, com a realidade e o fato de que um dia, todos que estão aqui nesse culto e os que estão nos assistindo, um dia, se morrermos, se Jesus não voltar antes e arrebatar os vivos que estão aqui, um dia todos nós iremos ressuscitar. Todos. Voltar à vida no mesmo corpo. Foi o que aconteceu com Jesus. A ressurreição de Jesus, houve uma previsão acerca dela, mas houve também uma consumação dessa previsão. A profecia se cumpriu em Jesus. Nos evangelhos e por todo o Novo Testamento, relatos acerca do cumprimento da previsão da ressurreição de Jesus. E pela direção do Espírito, nós lemos nessa noite um desses relatos no Evangelho conforme escreveu Mateus, que destaca-nos o evento da ressurreição, alguns fatos associados ao evento da ressurreição de Jesus. No capítulo 28 que nós lemos, a narrativa bíblica vai nos informar de alguns eventos que aconteceram no contexto da ressurreição de Jesus
E conforme Lucas nos narra, a primeira coisa que ele nos informa na manhã do domingo é que, ao se dirigir, quando já despontava o primeiro dia, que Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, Mateus abre um parêntese e fala de alguns eventos de origem sobrenatural. Porque ressurreição é um evento sobrenatural. Ressurreição não cabe dentro da lógica humana, da mente humana. É um evento impossível à luz da ciência. É um evento sobrenatural. Alguns fatos tinham acontecido. Jesus tinha sido injustamente preso, acusado, condenado, crucificado. Todo um sistema de segurança foi feito para impedir um suposto roubo do corpo, para impedir que os seus discípulos pensassem ou se tivesse algum plano arquitetado no sentido de roubarem o corpo da sepultura e de difundir qualquer coisa acerca de uma possível ressurreição. Se tomou uma série de cuidados. O túmulo foi selado com o selo oficial do Império. Uma guarda foi colocada, armada, para fazer a segurança do túmulo, para se evitar esse suposto plano de roubo do corpo por parte dos seus discípulos, e a partir daí a contação de uma narrativa acerca de uma possível ressurreição era o que estava na cabeça das autoridades. Mas antes ainda de nos debruçarmos sobre os eventos que acontecem para frustrar todos os pensamentos e todas as ações das autoridades que cuidaram para que tudo ficasse em segurança, ainda um pouco e muito rapidamente, falando de predição da ressurreição de Jesus, que, conforme falamos e já declaramos, o Antigo Testamento está cheio de textos, de passagens que nos falam disso. É sempre importante e bom lembrar que o próprio Jesus previu, profetizou, antecipou, verbalizou a sua morte e a sua ressurreição. O próprio Jesus. Somente e apenas aqui agora, ainda no Evangelho de Mateus, porque outros evangelhos narram isso também, mas vamos ver algumas passagens no Evangelho de Mateus onde o próprio Jesus anuncia, prediz a sua morte e a sua ressurreição. No capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 40, nós lemos o seguinte, versículo 38 ao 40, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, conforme outras traduções, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi o que Jesus falou. O Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. É sempre importante lembrar que Deus, e Jesus sendo Deus, porque Jesus é Deus, o Verbo se fez carne, Deus tornou-se homem, tomou a forma de homem. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Todo o tempo está sob o controle do Senhor. Os segundos, os milésimos de segundos, os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, todo o tempo está debaixo do controle de Deus. É Ele quem determina os tempos do agir dEle e os tempos dEle na vida da gente. Quando nós
nós lemos a fala de Jesus: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso significa que não será nem mais e nem menos. Todas as decisões e determinações de Deus em torno do tempo se cumprirão exatamente no tempo que Ele disse que as coisas se cumprirão e acontecerão. Nem mais, nem menos. Quando Deus diz, são 3 dias e 3 noites, são 3 dias e 3 noites. Nem sempre Ele especifica o tempo quantitativo, mas quando Ele especifica, pode crer que as coisas acontecerão exatamente no tempo que Ele disse, o que Ele falou, o que Ele prometeu, que as coisas se cumpririam e aconteceriam. Na vida de todos nós, há tempos de começar e de terminar coisas. E é sempre importante compreender, discernir esses tempos de Deus para a nossa vida. Jesus discerniu o tempo do Pai para a vida dele em termos de ressurreição. São 3 dias e 3 noites, nem mais, nem menos. Mas ele vai e fala ainda outras vezes em Mateus sobre a sua própria ressurreição. No capítulo 16 de Mateus, versículo de número 21, Mateus 21, diz o texto: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mateus narra esse diálogo, essas informações que Jesus passava de forma detalhada para os seus discípulos. Há outra passagem no Evangelho de Mateus, próximo capítulo, capítulo 17, verso 22 e 23, onde mais uma vez nos é narrado acerca da ressurreição. Diz o verso 22 de Mateus 17: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Sempre muito específico, Jesus anunciou a sua própria morte e ressurreição. Ainda Mateus capítulo 20, verso 17. Mateus capítulo 20, verso 17 em diante. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e os entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Por várias vezes Jesus declarou acerca de si próprio que seria morto, mas que ressuscitaria, e é isso que Mateus nos narra no final do seu evangelho, no texto lido nessa noite. E os eventos que estão no entorno da ressurreição de Jesus são esses. Mateus diz que de forma sobrenatural, versículo 2 do capítulo 28, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, um anjo descendo do céu. Todos os decretos acerca da morte de Jesus foram feitos a partir de pessoas aqui na terra. Deixem-me vos dizer nessa noite, não há coisa alguma que qualquer homem pode fazer ou realizar aqui na terra que do céu não possa vir todo o processo de desconstrução, de desarticulação daquilo que foi feito aqui. O anjo vem do céu, porque do céu nada nem ninguém pode impedir que venha algo da parte de Deus. Veio do céu. Se Deus quisesse, poderia ter vindo da terra, mas veio do céu. Deus teria várias formas, o Senhor teria várias formas de agir no contexto da ressurreição de Jesus.
Para começar, ele não precisaria mandar anjo nenhum. A pedra poderia ser removida sem que anjo algum participasse do evento. Ele determinaria do seu alto e sublime trono que a pedra fosse removida. Só o terremoto removeria a pedra. Percebam que quando Paulo e Silas estavam presos em Filipos, para Paulo e Silas e aquela prisão, Deus não mandou anjo nenhum. Só precisou de um terremoto. E todas as prisões foram abertas, sem nenhum anjo. Mas Deus faz como Ele quer. Quando Ele quer, Ele manda só o terremoto. Quando Ele quer, Ele manda só anjo. E quando Ele quer, Ele manda os dois. O que faz Deus decidir essas coisas a gente não alcança. E nem precisamos, só precisamos desfrutar disso. Deus continua removendo pedras e abrindo cadeias, só com terremotos, só com anjos, ou com os dois, pelo poder da sua palavra. Continua. E todos os tipos de pedras, de cadeias, de prisões, a qual os seus filhos são submetidos, na hora que Ele quer, Ele abre. Deus revoga decretos humanos. Deus revoga decisões humanas pelo poder da sua palavra, da sua mão, do seu braço. Por mais poderoso que seja aquele que decretou e que determinou. O representante do império mandou selar o sepulcro e mandou montar guarda. Aí veio um anjo só. Veio um terremoto, veio um anjo, e a narrativa é o seguinte, diz que o anjo chegou removendo a pedra. Eu não vou entrar em detalhes, me permitam, até que preciso ser sábio em relação ao tempo. O anjo removeu a pedra, quebrou o lacre, o selo. E não me pergunte por quê, há várias possibilidades de interpretar isso aqui. Ele não se contenta apenas em remover a pedra. Ele senta em cima. Eu fico imaginando um monte de coisa. Remove a pedra. Eu fico imaginando a pose do anjo sentado em cima da pedra. Me permitam. Mas enquanto ele remove a pedra e senta-se, o seu aspecto como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve, tudo isso faz com que os guardas com medo, o texto diz, com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas literalmente desmaiaram. E daí para frente, a conversa do anjo é com as mulheres. E a cena é essa. É a pedra removida, o anjo sentado em cima, os guardas desmaiados, as mulheres chegando e o anjo agora conversando com as mulheres, dizendo para elas, não tenham medo, esse aqui já tiveram e desmaiaram. Não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Agora percebam, já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde Ele estava. Essa é uma das cenas e dos relatos dos evangelhos acerca da ressurreição de Jesus,
os outros evangelhos narram o fato da ressurreição com narrativas complementares. São 4 perspectivas diferentes de diversos eventos na vida de Jesus, inclusive da ressurreição. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João se completam em termos de narrativas dos eventos da vida de Jesus. E quando nós lemos o evento da ressurreição narrado em cada um dos 4 evangelhos, nós vamos perceber detalhes onde dessas narrativas aparece e que não aparece na outra, mas se completam. Mas o que acontece após a consumação da predição da ressurreição de Jesus? Acontece o que até hoje tentam em relação aos fatos da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é uma das colunas centrais da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Nós vamos ver isso daqui a um pouco. Paulo falando dessa centralidade e dessa verdade fundamental para a fé cristã. Desde o seu ministério terreno, tentam rebaixar Jesus, nivelando-o por baixo com profetas e líderes religiosos. Tentam, desde os dias do seu ministério, tentam diminuir quem ele é, dizendo essas pessoas não ser ele quem ele mesmo dizia que era. O acusaram de muitas coisas, e mesmo depois da sua morte, e no caso aqui do evento da ressurreição, desde os dias de Jesus, tentam rebaixá-lo ou diminuí-lo por baixo a nível dessas pessoas, desses líderes, de profetas que existiram e que outros que vieram a existir, e até hoje não é diferente. Mas por que tentam rebaixar Jesus? Por que tentam diminuí-lo? Tentam diminuí-lo porque não é possível colocar alguém à altura dele. Ninguém, nenhum líder religioso poderá ser equiparado a Jesus. Podem tentar fazer isso com qualquer líder religioso. Há hoje no mundo uma tentativa de nivelar as religiões. Há movimentos religiosos, há movimentos filosóficos, há movimentos acadêmicos para nivelar as religiões. Só que nesse processo de nivelamento das reuniões está o nivelar Jesus aos profetas e líderes dessas religiões. E porque tentam trazer Jesus para o nível desses profetas e desses líderes, porque nenhum desses pode ser colocado no nível em que Jesus está. Então a tentativa desesperada é de rebaixar Jesus para o nível dos demais. Porque a posição de Jesus é única, é exclusiva. Como Deus, como o Filho de Deus, como o Criador de todas as coisas, ele é aquele que estava com Deus e era Deus. Nenhum líder de nenhuma religião pode trazer ou a ele ser atribuído os atributos que encontramos em Jesus. Nenhum. Então, a única alternativa é trazer Jesus para baixo, para o nível de baixo. Porque ninguém pode ser colocado no nível de cima. E até hoje, 3 ações pelo menos, 3 tentativas pelo menos, são feitas para tirar a credibilidade e a exclusividade de Jesus, de ser Ele quem é, de fazer o que fez, e de fazer o que está fazendo e de fazer o que ainda fará. A primeira tentativa de desacreditar a ressurreição de Jesus, porque nenhum desses líderes religiosos morreu e ressuscitou.
Você faz uma lista dos principais líderes religiosos do mundo. E se você for pesquisar a história da vida deles, você vai se deparar a biografia deles até a morte. E aí para na morte. Você vai encontrar a data de alguns, outros não, e o local onde eles foram sepultados. E ali acaba a história. Não há ressurreição na sequência da história de nenhum líder religioso que já existiu. Só há ressurreição nos relatos históricos do nascimento, da vida, da obra de Jesus. Nenhum outro. Então, se não se pode ressuscitar os demais, é preciso negar ou distorcer ou racionalizar a ressurreição de Jesus. Nós não podemos ressuscitar, pensam de forma consciente ou inconscientemente, nós não podemos ressuscitar nenhum líder religioso. Então a gente tem que desacreditar o único que ressuscitou. A primeira tentativa nesse sentido, nós encontramos em Mateus 28, 12, que é a distorção dos fatos. Diz o texto: e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Verso 14: e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje, até aqueles dias onde Mateus tinha escrito o fato de que tudo não se passou de uma armação. O que é que eles fizeram? Eles distorceram os fatos da ressurreição. Então, até hoje, as três ações em relação à ressurreição de Jesus é a distorção dos fatos. Segundo, a racionalização dos fatos. A racionalização dos fatos diz o seguinte: olha, de fato ele não estava no sepulcro. Os discípulos chegaram lá, não encontraram mais o corpo, mas é que ele não morreu. Ele desmaiou, ou aconteceu alguma coisa assim, que da perspectiva científica, analisando mais a fundo, a gente consegue dar resposta. Ele desmaiou na cruz, pensaram que estava morto, sepultaram. Lá no sepulcro ele voltou a si. E aí vão tentar racionalizar de todas as formas, para que dentro daquele limite da razão se entenda o que se não consegue cientificamente entender. Então tentam distorcer o fato da ressurreição, tentam racionalizar o fato da ressurreição e de forma radical tentam negar. Ele não ressuscitou, tudo isso aqui é história, a Bíblia não tem valor nenhum, isso aqui é história fictícia, narrativa fictícia, é mito, é um escrito que não tem valor histórico. Não se deve considerar as narrativas do Evangelho de Atos como história. Não, isso é mito. E isso se enquadra num esquema e num gênero literário mitológico para espiritualizar fatos simplesmente meramente racionais. É coisa de religião mesmo. Não. Então, ou distorcem, ou racionalizam, ou negam. Mas mesmo diante de toda essa tentativa, ou essas tentativas, desde os dias de Jesus, de distorção, de racionalização e de negação, o fato é que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O testemunho da ressurreição de Jesus se encontra nas Escrituras. Se encontra no registro daqueles que foram testemunhas oculares de que ele ressuscitou.
Pedro testemunhou várias vezes que Jesus havia ressuscitado. Das vezes que Pedro testemunhou, uma delas nós podemos encontrar no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 8 ao versículo 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vocês, diante de vós. Uma das grandes provas da ressurreição de Jesus é que nenhum dos seus discípulos se sentiu amedrontado ou intimidado em testemunhar do fato da ressurreição, mesmo sabendo que poderia ser morto ou também julgado, condenado e morto, executado. Nenhum dos apóstolos, daqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição, tiveram medo de afirmar isso. Vocês imaginam alguém dizendo que viu o que não viu, sabendo que poderia morrer? Não tem muito sentido. Vamos usar a lógica humana. Não tem sentido Pedro, João, qualquer um dos apóstolos dizer: vocês podem matar a gente, mas que a gente viu. Mas que ele ressuscitou. Não. Não há sentido em colocar a vida em risco num contexto desse para sustentar uma mentira. Porque se fosse o contrário, se Jesus não tivesse ressuscitado e eles não tivessem visto, eles estariam profundamente frustrados. Aqueles discípulos, por nada, se afastaram dele. Na crucificação estava todo mundo longe. Aqueles discípulos, por muito pouco, negaram a ele. Todos foram persuadidos por Pedro. Eu não conheço. Pedro foi de uma forma mais explícita. Por pouco. Imagina depois de tudo acontecido, ele morto, se ele não aparece. Não, mas agora aqueles homens, Pedro que negou a Jesus, eu nem o conheço. Agora estava ali cheio de convicção, cheio do Espírito. Não, eu não apenas o conheço, eu conheço. Eu vi antes de morrer, e o testemunho que eu vi depois, ele ressuscitou, ele está vivo. Paulo, já estamos convergindo para a conclusão. Paulo tem uma experiência pessoal com Jesus em Atos 9. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 9, Paulo diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, por Pedro, e depois pelos 12. Aí Paulo continua: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Por mais de 500 irmãos. Foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu a mim como a um abortivo. Então são muitas testemunhas envolvidas no relato da ressurreição de Jesus. Sim, queridos, você que nos visita, nós que estamos aqui todo domingo nos reunindo para adorar a esse Jesus que vive. Jesus ressuscitou.
Nós temos o testemunho das Escrituras, da palavra de Deus, de que Ele ressuscitou. E nessa palavra nós temos o testemunho dos seus seguidores, que Ele ressuscitou. Mas nós não temos apenas o testemunho das Escrituras. Nós temos o poderoso testemunho das Escrituras. Nós temos o testemunho do Espírito sobre estas Escrituras, de que Ele ressuscitou. O Espírito testifica com as Escrituras de que Jesus ressuscitou. Não se trata aqui de convencê-lo intelectualmente. A obra de convencimento de que Jesus ressuscitou é uma obra, acima de tudo, do Espírito. É o Espírito que planta a perfeita e plena convicção de que Jesus está vivo, de que Ele morreu e ressuscitou. O Espírito testemunha com a palavra de que Jesus ressuscitou. Mas há um outro testemunho ainda nos dias de hoje. Nós temos o testemunho da palavra. Nós temos o testemunho do Espírito de que Jesus ressuscitou. Nós temos ainda o testemunho dele mesmo. Porque Jesus, o Jesus ressurreto, ele continua falando e aparecendo para quem ele quer. Falando com quem ele quer e aparecendo para quem ele quer. E aí começa a dar um nó no juízo e na cabeça de quem não discerne pelo Espírito essa realidade. Não se trata apenas de nós lermos um texto, um livro, qualificado como um livro qualquer, e sermos convencidos, é plausível os argumentos. Não se trata apenas disso. Nós cremos na Bíblia. Nós temos o testemunho do Espírito sobre a verdade dessa palavra. E nós temos experiências pessoais com o próprio Jesus ressurreto, com o próprio Jesus vivo. Cada um tem uma experiência de conversão ou experiências ao longo da jornada com Deus. Eu me converti num processo onde eu ouvi a voz de Jesus. E aí alguém pergunta, mas como é que eu sei? Ou como é que alguém sabe quando escuta a voz de Jesus? No dia que você ouvir, você vai entender. Não dá para explicar racionalmente. Quando Jesus falar com você, você vai discernir que é Ele quem falou ou quem está falando com você, sem precisar que ninguém diga que foi Ele. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu estou por aquele relógio lá. É um domingo que se celebra secularmente ou mundialmente ressurreição. A gente celebra, já falamos aqui, várias vezes durante o ano. Mas quantos aqui poderiam testemunhar nessa noite que de uma forma clara, compreensível à luz espiritual, quantos aqui podem testemunhar que já ouviram a voz de Jesus? Quantos já ouviram aqui a voz de Jesus? Aleluia. Eu nunca ouvi nas diversas formas de manifestação que pode ele se revelar para alguém, porque por fim ele se revelou a João na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Ele apareceu a João, por fim, em termos de escritura. Aí João relata o seguinte: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como um morto. Isso aqui são cerca de quase 60 anos dos fatos da ressurreição. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro
e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. As Escrituras testemunham da ressurreição de Jesus. O Espírito testemunha da ressurreição de Jesus. Jesus testemunha da sua própria ressurreição. E nós testemunhamos da sua ressurreição, porque temos ouvido a sua voz. Mas a segunda pergunta nessa noite, como testemunho dos que estão aqui presentes: quantos têm a convicção de que um dia, de uma forma das mais diversas que ele se revela, viram? Quantos aqui já viram Jesus? Levanta a mão bem alto aqui. Aqui, ó. Viram. Aí você pergunta para um crente desse: e como é que você sabe que era ele? Ele vai dizer assim: eu só sei que eu sei. E como você tem a certeza? Essa certeza está plantada numa dimensão do meu espírito, da minha alma, de uma forma sobrenatural, que ninguém me convence do contrário. Porque quem ouve a voz dele e quem o vê, sabe que é ele que falou e sabe que é ele que está ali. Há meses atrás, saiu uma notícia no Mensageiro da Paz, periódico nosso, e que foi reverberada de notícias do Oriente Médio, que tinha, lá no Oriente Médio, em meio a uma perseguição terrível e até a proibição de se falar de Jesus, que lá Jesus estava aparecendo para algumas pessoas que estavam se convertendo a ele. Aleluia. Jesus ressuscitou. E os fatos da ressurreição estão na Bíblia, estão no testemunho do Espírito, está no próprio testemunho de Jesus, que como está vivo, não apenas nos relatos da Bíblia, mas ao longo de toda a história da igreja, Jesus já apareceu para muita gente e já falou e continua falando com muita gente. Jesus está vivo e ele é o único que pode ressuscitar para a vida eterna aqueles que entregarem a vida a ele, que crerem nele para a salvação. Ele disse: eu sou, ele foi o único e eu capaz de dizer algo em que podemos crer. Ele foi o único e é o único capaz de dizer, como disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o único que pode dizer, mesmo morto, mesmo se alguém morra, eu tenho o poder de fazer viver de novo. Aquele que estiver morto, alguém que venha a morrer, eu o ressuscitarei. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o único que pode trazer a vida no mesmo corpo alguém que morreu, crendo nele. Nessa noite, você que nos assiste, você que está aqui nos visitando, alguém que nunca professou publicamente a sua fé em Jesus, alguém que professou, mas está, por alguma razão, afastado da comunhão da igreja, o Jesus ressurreto está aqui nessa noite nos falando por sua palavra e falando de várias formas com você que está aí. Então nós gostaríamos de, já pedindo desculpas pelo horário que se foi, se alguém entre nós está aqui, entrou nessa noite, nesse domingo, e deseja entregar a vida ou se voltar para esse Jesus vivo que ressuscitou, como tinha dito, nós gostaríamos de convidá-lo ou de convidá-la para de onde você estiver, que venha aqui à frente para nós orarmos por você. Deus abençoe você. Há mais alguém nessa noite para se voltar ou para entregar a vida ao Jesus vivo? Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Há poder na sua palavra, há poder no Espírito, há poder no seu testemunho, há poder no seu testemunho. Oh, Jesus, nós te louvamos. Tu estás vivo, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Jesus. Pastor Ivan,
ele complementa o apelo e segue na condução do culto, já na sua conclusão, segundo a direção do Espírito sobre a sua vida, e que Deus em Cristo continue a todos nós abençoados. Quantos podem glorificar e adorar o Jesus ressurreto nessa noite? Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.